Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Do terceiro setor. A Amazônia enfrenta altos níveis de desmatamento, invasões em terras indígenas, tráfico de drogas e garimpo ilegal. ONGs e ambientalistas atuam na região para defender a população indígena e denunciar os responsáveis. Hoje vamos falar sobre a destruição da Amazônia. Contamos com a participação de Cila Mesquita, teóloga, filósofa e socióloga amazonense, fundadora da rede GTA, Grupo de Trabalho Amazônico. Vitor Salviati, biólogo com especializações em gestão ambiental e desenvolvimento sustentável, superintendente de inovação e desenvolvimento institucional da FSA, Fundação Amazônia Sustentável. Bom dia, Cília, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo. É uma grande honra a Rede GTA participar desse espaço, que é a voz dos povos da Amazônia, que é onde nós podemos aqui dialogar, conversar e denunciar as questões que estão afligindo todo o povo amazonense. Não só amazonense, mas como todos os territórios da Amazônia. Bom dia, Vitor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel. Bom dia, Cila. Bom dia a todas e a todos. É muito bom discutir e apresentar para vocês como a Cila trouxe as ameaças que a Amazônia vem sofrendo, os amazônidas vêm sofrendo, e como que a gente pode contornar isso como uma sociedade civilizada e integrada para o bem do interesse nacional e do mundo inteiro. A co-apresentação do programa Perspectiva é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Maíra Lopes, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Cila, bom dia, Vitor, e bom dia a você que está em sintonia aqui com Perspectiva da Rádio Brasil Atual. O destaque da semana não poderia deixar de ser a Amazônia e o desaparecimento desses dois ambientalistas. Exatamente, do Bruno Pereira e do Dom Phillips, né, Joel? E olha só, a gente acabou de receber a notícia aí, né, publicada pelo G1, né, numa reportagem do André Trigueiro, que a mulher do Dom Phillips, né, a Alessandra Sampaio, recebeu a informação que foram encontrados dois corpos, né, e que possivelmente precisariam ser identificados lá no Vale do Javari, né, da terra indígena Vale do Javari, no Amazonas, que seriam do Dom Phillips e do Bruno Pereira, né? E também, de acordo com essa reportagem do André Trigueiro, se informa também que a Embaixada Britânica já informou os irmãos do Dom Phillips que os corpos encontrados eram dos jornalistas e do indigenista. Para lembrar os nossos ouvintes, Franklin, eles estão desaparecidos desde o dia 5 de junho. Exatamente, olha só, desde o dia 5 de junho, e o que causa a maior surpresa para nós que estamos assistindo tudo isso, além dessa tragédia que caminha para, digamos assim, para o pior desfecho que poderia se ter, é que a gente vê com surpresa que o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, melhor dizendo, né, elas estão muito preocupadas com as urnas eletrônicas, área onde está mais do que comprovado que não tem problemas, né, que as urnas são seguras, e não atuaram, né, não atuaram nesse caso assim, com certa veemência, com certa celeridade para tentar resolver logo, ou tentar encontrá-los vivos, ou, sei lá, desbaratar imediatamente o que aconteceu com o Bruno e com o Dom, numa região que é alvo de tráfico de armas e de drogas, pesca ilegal, garimpo ilegal, invasão de terra indígena, que é a área de atuação das Forças Armadas, é a área fronteiriça, né? E, no entanto, aquilo lá virou, como o pessoal tem dito, um faroeste, né? Voltando a mais de 100 anos, quase 200 anos, o que era a realidade do oeste americano, né? Terra sem lei e sem ninguém do Estado para estar presente e mostrar a sua autoridade. Por esse motivo, o STF solicitou que o governo intensifique
a busca pelos desaparecidos, que infelizmente, você já disse, estão mortos. Vamos repercutir isso com os nossos convidados. Sila, o que representa a morte desses dois ambientalistas, do jornalista e do ex-funcionário da FUNAI? Joel, eu gostaria de estar aqui, né, com certeza, a gente falando de coisas positivas, de coisas que pudessem trazer esperança para a Amazônia de uma forma na melhoria da qualidade de vida da população. Mas, infelizmente, temos que conviver, né, com essa grande destruição que é a Amazônia, que é o espaço que representa muita riqueza, porém, nos traz dor e sofrimento. A morte dessas duas grandes pessoas que representam o compromisso com a Amazônia, que representam a seriedade de um trabalho, né, com os povos indígenas, que representa a esperança de uma definição da demarcação das terras indígenas, né, no caso do indigenista Bruno e no caso do Dom Felipe. A morte dele nos traz um certo desespero na Amazônia. Nós estamos vivendo uma verdadeira ataques, né, contra a vida de quem defende a natureza, de quem defende o meio ambiente. Eu tenho alguns anos de militância e eu sempre falo nos meus espaços que na década de 80, né, quando eu estava na Comissão Pastoral da Terra, a gente vivia ameaçado de morte. Eu tive que sair um tempo da minha casa, porque eu fui ameaçada de morte, porque exatamente nós estávamos defendendo, nós estávamos denunciando a extração da madeira ilegal no Alto Solimões. E a invasão dos barcos pesqueiros, a pesca predatória, isso associado ao tráfico. Nós também estávamos denunciando os garimpos nas terras indígenas e a preocupação com os povos indígenas, que ainda é isolado, que é o maior território de povos indígenas isolado do mundo, é no Vale Javari. E a questão fundiária. E agora, com a morte de Bruno, né, indigenista comprometido, e da morte de Dom Felipe, isso, mais uma vez, em 2022, nós estamos vivendo uma disputa. E essa disputa é a ausência de políticas públicas, falta de comprometimento de um governo que não tem esse comprometimento com a demarcação das terras indígenas, com a regularização fundiária, com a questão florestal, dos manejos florestal, que é uma verdadeira farsa. E isso, para nós, traz essa dor, esse sofrimento. Quero aqui também me solidarizar com as famílias, com a família de Bruno, com a família do jornalista Dom Felipe, que é um sofrimento. Mas agora eu quero ouvir o mundo todo está atento para essas questões. Queria ver um pouco agora o Vitor. O que significa a morte do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira? Joel, uma vez confirmado esse fato, né, eu acho que cristaliza, e vou muito na linha do que a Sila trouxe, dessa falta de presença do Estado, falta de presença de políticas públicas, né, porque quando a gente vai para uma terra indígena, né, que eu estive lá no final do ano passado, num projeto que a gente estava instalando pontos de internet lá no Vale do Javari, ou manejo de pirarucu, ou educação, né, fazendo a ponte das políticas públicas para esses povos, a ausência do Estado, ela permite esse tipo de coisa. Lá, né, para quem não conhece, lá no Vale, né, na entrada da terra indígena, sentido Rio Ituí,
um pouco mais adentro, onde o Bruno e o Dom Felipe sumiram, né, que eles sumiram mais próximos aqui, ou de lá de Atalaia, né, não daqui de Manaus, mas de lá de Atalaia. Você tem uma base da FUNAI, que tem uma infraestrutura um pouco debilitada e um número de servidores muito limitado, pelo tamanho da terra indígena, né? Nós estamos falando aí de mais de 8,5 milhões de hectares, é gigantesco. Então, infelizmente, esse fato, ao ser confirmado, ele cristaliza a falta das políticas públicas e levanta, né, talvez até a questão, se isso acontecesse, ao invés de termos um indigenista e um repórter estrangeiro, né, britânico, se isso acontecesse somente com um ou dois indígenas, será que a repercussão seria a mesma? Será que a gente ia ficar sabendo disso, né? Então, levanta essa questão também, obviamente, solidarizo com as famílias presentes, né, que estão sofrendo com relação a isso, mas os povos indígenas, não somente do Vale, mas do Brasil inteiro, né, os povos originários do mundo inteiro, né, se pegar mineradoras no Canadá, enfim, eles estão sendo ameaçados diariamente e constantemente. O Vitor, o desaparecimento dos dois, eles simbolizam uma série de ameaças que o trabalho que vocês vêm realizando na Amazônia, não? Na realidade, toda organização da sociedade civil, né, tem esse papel de levar políticas públicas, de melhorar a eficácia e eficiência de políticas públicas para essas populações e povos mais vulneráveis, né, vamos colocar assim, Joel. E quando você vai para campo, você tem que estar muito atento, porque às vezes esses territórios eles são gerenciados por pessoas que não são do Estado, né, por mais que sejam terras públicas. E essas pessoas, por vezes, te veem como uma ameaça. Então, imagine eu, por conta da minha função, que vou para campo muito pouco, imagine quem mora nesse território, o tanto de ameaça que deve sofrer diariamente, de diversas formas, né? Psicológica, física, patrimonial. Então, é um momento que faz a gente pensar no sumiço, né, dessas duas pessoas, qual que é o nosso plano, nossa estratégia para a Amazônia, né? Ocupar para não entregar, eu acho que já passou isso aí. A Amazônia já está ocupada pelos povos originários, né? Pelos indígenas, quilombolas, tradicionais. Qual que é a nossa estratégia enquanto país para defender o território mais rico do Brasil e um dos mais ricos do mundo, que é a Amazônia? Cila, a partir deste episódio, qual é a sua principal preocupação? Com a vida dos povos da Amazônia, né? Principalmente as pessoas que estão na frente do trabalho na Amazônia, né? Principalmente as associações, as organizações, os movimentos sociais, os sindicatos, né? As cooperativas que estão trabalhando na Amazônia, especialmente no Vale do Javari, que ali nós estamos falando ali de Atalaia do Norte, estamos falando de Benjamin Constant, nós estamos falando dessa região de tríplice fronteira, que aí eu concordo plenamente com o Vitor, que a ameaça hoje ela é física, ela é emocional, ela é psicológica, né? E isso nos preocupa muito, porque nós temos muitos companheiros e companheiras, mulheres, homens, jovens, que estão militando, que estão trabalhando na região para a conservação e o desenvolvimento, né? Fazendo um papel interessante nessa interlocução com a comunidade e os movimentos sociais e levando essa demanda aos governos, né? Franklin, normalmente no nosso programa nós fazemos uma enquete que você acaba anunciando o resultado, né? Mas Verdade, com agora as últimas notícias, ela ficou superada a nossa enquete, ou a gente pode contar como é que está o termômetro dos nossos seguidores a respeito do que aconteceu na Amazônia? Verdade, Joel. Eu acho que dá para se falar dela sim, né? Antes disso, eu queria só reforçar que nós aqui do Observatório Terceiro Setor, né, nos nossos programas aqui na Rádio Brasil Atual, nós sempre realizamos uma enquete antes da realização do programa, até para sentir a temperatura, sentir como é que está o clima a respeito dos assuntos que nós estamos tratando. E nessa questão, né, infelizmente, o pior
resultado possível que poderia se ter, né, nós perguntamos o que as pessoas achavam, né, o jornalista e o indigenista que desapareceram, se perderam na mata ou foram alvos de ataque, né? E aqui mostra, pelo resultado que eu vou divulgar, que o sentimento da população, o sentimento de quem estava acompanhando o caso, era o sentimento de que retrata que a forma como o Estado, como muito bem a Cila, muito bem o Vitor tem colocado, trata essa questão. Olha só, 96% das pessoas disseram que acreditavam que eles tinham sido alvos de ataque, e não que tinham se perdido na mata, né? 4% que disse que achava que eles tinham se perdido na mata. Não, 96% das pessoas acharam que eles tinham sido alvos de ataque. Aí mostra claramente, Joel, qual que é o sentimento da população brasileira a respeito da atitude do Estado frente às questões da Amazônia, tá? Principalmente do atual governo federal, né, que não tem atuado, digamos, com a veemência necessária no combate ao tráfico de armas e de drogas que existe na região, à invasão das terras indígenas, né, ao garimpo ilegal, que inclusive incentiva o garimpo ilegal, o desmatamento, enfim, tudo que está errado naquela região, né, o governo tem feito muito pouco, né, não tem atuado como se deve para coibir e até reprimir certas ações numa região, como bem a Cila disse, de tríplice fronteira, né? Brasil, Peru e Colômbia, né? Aquela região lá é uma tríplice fronteira e que é muito visada pelos traficantes, porque de uma hora para outra eles passam os produtos, né, do Brasil para o Peru, do Peru para a Colômbia e depois daí para outros lugares, para a Europa, Estados Unidos, enfim. Né? Então, a nossa enquete, né, apesar de infelizmente desatualizada pelas últimas notícias, mostra esse sentimento da população com relação à omissão do Estado, Joel. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Desmatamento global cai, mas florestas tropicais continuam ameaçadas. A Maíra Lopes, de Nova York, traz as informações. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura publicou um relatório que mostra que a taxa em que as florestas estão desaparecendo diminuiu quase 30% desde a primeira década do século até o período de 2010 e 2018. Mas, segundo o estudo, as florestas tropicais ainda estão sob a maior ameaça, seja pela criação de gado na América do Sul ou pela expansão de terras agrícolas. O levantamento da FAO aponta que o desmatamento anual caiu cerca de 29%. As perdas líquidas da área florestal caíram mais da metade durante o período avaliado pela agência da ONU, diminuindo de 6,8 milhões de hectares para 3,1 milhões de hectares anuais em quase 2 décadas. Analisando por região, o maior desmatamento ocorreu na América do Sul, que reduziu suas reservas florestais em 68 milhões de hectares. Apesar de ser o continente com a maior taxa, o desmatamento de fato diminuiu na América do Sul, como aconteceu no sul e no sudeste da Ásia. Segundo a FAO, a perda de florestas tropicais foi responsável por mais de 90% do desmatamento global de 2000 a 2018, em 157 milhões de hectares. A área é equivalente ao tamanho da Europa Ocidental. Da ONU News em Nova York, Maíra Lopes. Continuamos com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre destruição da Amazônia, com a Cila Mesquita e o Vitor Salviati. Joel, perguntas e informações? Sim, um pequeno comentário sobre essa matéria da ONU, né? Isso é uma média. Esse número dado da diminuição é uma média. Infelizmente, no Brasil, a gente não pode dizer que houve diminuição, não. Tá? Principalmente nos últimos anos, né? Isso aumentou e muito a destruição da Amazônia, principalmente durante esse governo do Bolsonaro. Então, na média no mundo, né, até pelas ações feitas no sudeste da Ásia e tudo mais, diminuiu digamos, o desmatamento das florestas tropicais. No caso do Brasil, isoladamente, não. Acho que a gente precisa ter esse cuidado e esses números até depois... A Cila e o Vitor até podem falar com mais propriedade sobre isso. E aproveitando, Joel... E aí, em continuidade do que você está falando, Franklin, esse é o nosso destaque 2 nosso. A Amazônia está cada vez mais perto de sofrer um novo recorde anual de desmatamento. Apenas em abril, uma área de floresta do tamanho da cidade do Rio de Janeiro foi
posta abaixo no bioma, segundo dados do Sistema de Alerta de Desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Perfeito. E acho que a questão que eu quero colocar aqui para a Cila e para o Vitor debaterem, a gente sabe que o governo, na área federal, tem feito muito pouco ou nada, ou até o contrário, muitas vezes até incentivando certas agressões, né, na Amazônia, como, por exemplo, o garimpo ilegal, né, que ultimamente foi dado sinal verde para o pessoal entrar em terra indígena e fazer o garimpo ilegal. Mas eu pergunto, fora o governo federal, como é que está a atuação dos governos locais, né? Tanto das áreas estaduais, como também na área das prefeituras? Elas têm atuado, tem prefeitura que acaba atuando ou acaba fechando os olhos para essa situação toda, como acontece com o governo federal? Vamos começar pela Cila. Cila, acho que precisa ligar o seu microfone. Desculpe. É uma pergunta, Joel, interessante, né? Eu acho que quando a gente fala das políticas públicas voltada para a política ambiental, né, da Amazônia, a gente tem, claro, percebido que há algum comprometimento do governo local, né? Por exemplo, aqui no estado do Amazonas, a gente tem grandes resultados, né, a partir do empenho de várias organizações sociais em sintonia com o governo do estado, né? Então, isso a gente tem, claro que não é as mil maravilhas como a gente gostaria que fosse, mas existe um certo comprometimento nessa agenda, dentro do aspecto, né, desse, pelo menos o protocolo, o comprometimento com a redução das queimadas a nível de Estado. Mas o que mais nos preocupa, de fato mesmo, é a política nacional, né? Porque nós temos grandes áreas, né, grandes propriedades que são terras devolutas, que são terras públicas, que são terras que precisam ser destinadas. Mas não só isso nos preocupa, mas também as terras hoje que já foram demarcadas, como as terras indígenas, né, e as unidades de conservação. Hoje nós temos grandes ameaças, a exemplo da reserva Chapuri, no Acre, que há uma PL, né, que está discutindo a redefinição da Resex de Chapuri, no Acre. Então, isso nos preocupa, por quê? Porque há um interesse de diminuir as unidades de conservação em pró do agronegócio, né? Então, vamos reduzir aqui, vamos desmatar ali, vamos colocar o gado, e, nesse sentido, a gente consegue desestruturar a política ambiental da Amazônia. Então, isso está acontecendo, né? Isso o Conselho Nacional das Populações Tradicionais, o CNS, que é uma instituição que atua na Amazônia há mais de 30 anos, está, né, com essa pauta dessa discussão das PL, que quer redefinir as unidades de conservação federal, e isso, para nós, é uma ameaça muito grande. Sentimos também que infelizmente, há uma política de incentivo à ocupação, né? Ao incentivo da ocupação, nós temos Rio Negro, nós temos Altazes, com a questão do potássio, garimpo, nós temos aqui na cabeça do cachorro, que a gente chama aqui no Alto Rio Negro, fronteira com a Venezuela, também a discussão da mineração em terras indígenas, e há um incentivo do governo federal para isso. E isso preocupa muito nós, as organizações sociais, preocupa muito os movimentos indígenas comprometidos com o seu território, e isso, para nós, é uma ameaça que a gente se sente inseguro, apesar de ter sido uma conquista na década de 90, uma conquista da definição das políticas públicas por meio das áreas definidas como as RESECs, as RDS, as APAs, hoje estão todas ameaçadas com essa política que não tem nenhum comprometimento com a vida das populações da Amazônia, com a vida
né, não só da Amazônia, porque nós estamos falando hoje do planeta, né? A floresta hoje não representa só os povos da Amazônia. Hoje a floresta é um compromisso mundial. Então, isso para nós nos deixa apavorados, né, de estarmos sendo ameaçados dos nossos territórios. Vitor. Joel e Franklin, não sei se vocês se lembram, no ano passado, aquela organização chamada Global Witness lançou um relatório, se não me engano, em setembro, falando que o Brasil é o país mais perigoso para ativistas socioambientais, né? Onde é o quarto mais perigoso, desculpem, é o quarto mais perigoso, onde mais se assassina ativistas socioambientais. Então, de fato, a gente está em perigo, né? Eu me coloco nisso, por mais estar longe aqui de Manaus, do centro da confusão, vamos colocar assim, que é mais para o interior da Amazônia como um todo. A gente está em perigo sobre isso, porque a gente defende uma ideia e é até uma meia-culpa que eu faço enquanto organização da sociedade civil, que a gente não conseguiu passar a mensagem que a Amazônia vale mais em pé do que derrubada, que os povos da floresta, eles têm um conhecimento que ele tem que ser aproveitado pelas empresas, pelo agronegócio, por todos nós. Essa noção do curto prazo e que o meio ambiente atrapalha o desenvolvimento, que a área protegida é intocada, ela ficou nos anos 80 e a gente não conseguiu mudar esse repertório daqueles que não acreditam nisso. E, infelizmente... O que é necessário para mudar esse repertório? Olha, Joel, a gente tem feito campanhas, tem organizado, enfim, diversos assuntos. Eu acho que a gente tem que ser mais ativo e mais agressivo do ponto de vista de comunicação. As pessoas que não acreditam que a Amazônia em pé vale mais do que derrubada, a Amazônia viva, ela vale mais do que derrubada, eles usam comunicações de massa que utilizam da desinformação e da mentira para refutar dados, né? Você falar que tem pouca área protegida na Amazônia, você está enganado, né? Na verdade, tem muitas terras devolutas, você tem não destinadas, você tem muitas áreas ainda que precisam ser protegidas, isso não quer dizer intocadas. Aqui no Amazonas tem a experiência de uma categoria fundiária chamada RDS, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, muito parecida com a RESEX, Reserva Extrativista, onde as populações e os povos que moram nela fazem usufruto do manejo sustentável da floresta e ganham dinheiro com isso. A gente precisa valorizar isso aí. E, infelizmente, nos últimos 5 anos, né, a gente tem visto com os dados do desmatamento, né, do governo brasileiro, isso tem se intensificado muito porque a mensagem que sai de Brasília é que você tem muita terra para poucos indígenas ou para poucas populações originárias. E isso, infelizmente, não é o correto. A gente tem que demonstrar que essas terras, como o nome já diz, são dos povos originários, eles têm essa noção. A Amazônia ela tem sido manejada e cultivada por esses povos há pelo menos 10 mil anos. Então, assim, a gente tem que entender que a gente faz parte desse ecossistema e não que a gente é dono desse ecossistema. E aí, obviamente, nesses territórios, pegando de novo o Vale do Javari, a gente tem que apoiar essas organizações, como a Univaja, né, União dos Povos do Vale do Javari, para que eles tenham, junto com a FUNAI, junto com o governo estadual, junto com o setor público. A gente não defende que seja uma coisa autocrática da Univaja, é um território compartilhado do poder público com a sociedade civil, nesse caso a Univaja, para que a governança ambiental seja implementada, que é o mais importante, porque, Joel, o povo próspero, seja ele indígena ou não indígena, ele vai proteger o meio ambiente, porque ele sabe que a água vem da floresta, ele sabe que o fruto vem da floresta, ele sabe que o conhecimento tradicional da medicina tradicional vem da floresta, e a gente precisa mudar essa chave. Já estamos no século 21, 22, desculpem. A gente já passou dessa fase de discussão. A Amazônia Viva, ela precisa ser entendida como um valor para o Brasil, não como impedimento do desenvolvimento. Cila, o Vitor falou do desafio da comunicação.
além da comunicação, o que é necessário para mudar essa realidade na Amazônia? Pois é, Vitor, eu acho que a questão da comunicação ela é primordial, quando a gente fala do aumento do desmatamento. Mas eu queria pontuar aqui, Joel, que não são os povos originários, não são os amazônidas, ribeirinhos, trabalhadores, pescadores, extrativistas, que derrubam a Amazônia. Não são eles. Então, eles têm a consciência e a percepção e a certeza de que a floresta em pé vale mais do que derrubar. Isso eles têm toda essa certeza. O que a gente precisa de fato, levar essa comunicação, que aí eu afirmo que não tem nesse momento, é a política pública. Porque as políticas públicas que definem, as políticas públicas que dão as diretrizes do manejo, é as políticas públicas que buscam essa economia, é a política pública que busca esse desenvolvimento. Eu acredito que hoje, pela essa política descompromissada com a vida, a Amazônia ela se tornou essa ameaça, né? Que é essa ameaça que está sendo colocada dessa forma, desse olhar a partir do capital. E nós, ambientalistas, nós da região amazônica, nós amazônica e todas as pessoas comprometidas com a floresta em pé, nós temos um outro olhar. Quando se olha para a Amazônia a partir da exploração mineral, a floresta não vale nada. Quando a gente olha para a Amazônia, a partir que eu preciso criar gado, do agronegócio, a floresta não vale nada. Quando eu olho para a Amazônia, que eu preciso tirar a madeira e transportar para os grandes centros em toque de caixa, a floresta não vale nada. Então, a gente precisa ter políticas públicas comprometidas, de fato, com o desenvolvimento da Amazônia, a partir desse olhar da Amazônia, a partir desse envolvimento das pessoas que vivem na floresta. Eu acredito que nós precisamos ter, né, essa comunicação e esse comprometimento das políticas públicas para garantir a vida do planeta. Eu hoje não falo da Amazônia só a partir da Amazônia, eu falo da Amazônia a partir de uma vida planetária, que hoje os rios estão subindo. Hoje, a minha casa, onde eu nasci, a água nunca chegou. Nas últimas décadas, já vai para o fundo. Então, isso é mudanças climáticas, efeito da ameaça, da destruição da Amazônia. De vida, né, da população local. Você sabe, Sila, eu chamei o Franklin agora, para ouvi-lo a respeito de como convencer o agronegócio, os empresários em geral, em relação à economia sustentável. É uma questão interessante, né, Joel? Eu acho que a forma do agronegócio, por exemplo, só pensa no momento, né? Quanto que eu vou faturar agora, quanto que o meu EBITDA vai impactar neste ano ou no ano que vem, o que eu vou falar para os acionistas da minha empresa. Só que precisa conscientizar eles que, tudo bem, eles poderão ter um número muito bom este ano, vão fechar com, né, os seus números e apresentar os seus EBITDAs, os resultados para os seus acionistas, né, e vão ter lucros assim, consideráveis. Agora, este ano, talvez o ano que vem. Só se eu pensar no longo prazo, o meu negócio está fadado à falência, né? Porque, como bem disse o Vitor, enquanto nós não tivermos a floresta de pé, isso é fundamental para o equilíbrio do sistema. Então, quer dizer, o negócio também vai sobreviver a partir do momento que a gente conseguir manter a floresta viva e o seu negócio vivo também. Agora, por que tem que ser gado também na Amazônia? O gado pode ser produzido em outras áreas também, que não na Amazônia, né? Acho que tem outras formas, outras técnicas de se produzir isso. Agora, claro, o lucro rápido é o que passa na cabeça dessas pessoas, né? Aliás, não é só nelas, né? Se a gente for ver historicamente no Brasil, desde lá de trás, né?
os ciclos que o Brasil passou, a gente vê que muitas vezes o ciclo do gado, o pessoal ia avançando pelo interior do Brasil na produção de gado, e quando a terra estava esgotada, eles iam para outra, né? E assim sucessivamente. Então, já é uma tradição, infelizmente, errônea da forma de atuar das pessoas que atuam no agro, hoje chamado agronegócio, mas na agricultura lá para trás também ela era feita dessa forma devastadora. E isso é que tem que mudar a mentalidade. E é fundamental o quê? Que o Estado implemente uma outra mentalidade, uma outra Voltamos à questão ação. da política pública, né, Frank? Exatamente. Eu gostaria de ouvir o Vitor a respeito da necessária mudança de paradigma, né, para a gente caminhar para uma economia sustentável. Joel, só antes de comentar o que você me pediu, só queria fazer uma nota de rodapé que é super importante, que às vezes a gente comete esse erro, eu cometi agora, de generalizar. Quando a gente fala de agronegócio, é um setor muito grande e diverso, como todos os setores da sociedade. Eu acho que o ponto aqui é aquele agronegócio do século XIX, de baixa produtividade, baixa tecnologia, e que pensa exatamente no que o Franklin trouxe no curto prazo financeiro, não pensa na estratégia sustentável de um negócio. A gente tem hoje no Brasil não só organizações como a Embrapa, e também tem diversas empresas que são ponta na produção agropecuária e de novo, movem a economia. E essas pessoas, elas estão extremamente preocupadas porque já entenderam, desde o início do século, da década passada, que o desmatamento da Amazônia faz com que eles tenham que aumentar o investimento em irrigação artificial. Entenderam que quando a União Europeia vai fazer embargo, isso envolve bilhões de reais nos negócios deles. Então, esse agronegócio entendeu, mas infelizmente ainda tem uma parcela que ficou presa ali no século XIX e cabe a nós, sociedade civil, trazê-las, trazer essa parcela para o século XXI da agricultura sustentável. E para fazer isso, João, eu acho que a gente tem 3 coisas que nós aqui da Fundação, enfim, todas as organizações que trabalham aqui na Amazônia são comprometidas, que a primeira é a ciência. A gente tem que ser baseado na ciência. Eu não posso achar que, né, na verdade até posso achar que, mas eu não posso fazer política pública e programas de governo nessa. Eu tenho que ter base científica, e base científica crível, né, com revisão de pares, o que a boa prática da ciência nos pede. O segundo ponto é investimento de Estado, né, e não de partido ou de período eleitoral. Eu preciso ter, para eu mudar, né, por exemplo, pegar os ciclos da borracha no início do século XX, aqui no Amazonas, principalmente, a gente não teve uma continuidade disso. O ciclo do açaí, a gente tem políticas muito momentâneas que não olham para mais de 2, 3 anos. É difícil você mudar um paradigma, como o João colocou, em 2, 3 anos de investimento. E terceira coisa aí, sim, o comprometimento da sociedade como um todo. Ou seja, eu, por exemplo, eu como carne, então eu tenho que entender o papel da minha escolha como consumidor, como cidadão. Então eu tenho que, se eu como carne 3, 4 vezes por semana, eu tenho que diminuir isso a 2 vezes, 1 vez por semana, para que eu passe a mensagem para aquela produtora de proteína animal que eu estou mudando o meu comportamento. É realmente engajar os meus pares, né, quem está próximo de mim e quem nem está tão próximo, com de mídias sociais, que essa minha escolha vai ter impacto positivo no clima, na floresta. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, e aqui na Fundação a gente pratica muito isso, da coerência. A gente tem que colocar, de fato, os problemas e tem que trazer as soluções, mas a gente tem que entender que nós somos atores sociais para essas mudanças. Nós, como eu e a Sila, como cidadãos que estamos aqui correndo, tentando fazer, e todos nós do Brasil inteiro, né? Meus pais que estão em São Paulo, enfim, meus amigos em Brasília, nós somos cidadãos de transformação. E hoje a gente tem que ter informação, voltando ao ponto 1 da ciência, para fazer e municiar nossas escolhas. Você está acompanhando o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre a destruição da Amazônia com Sila Mesquita e Vitor Salviati. Você quer ficar informado sobre projetos sociais, causas e direitos humanos?
Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório 3 Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Os nossos programas de rádio estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar por Observatório 3 em numeral Setor. Anote aí, Observatório 3 em numeral Setor. Frank, informações? Sim, Joel, eu quero falar um pouco sobre o nosso site, o site do Observatório do Terceiro Setor, que é um espaço onde todos e todas podem encontrar uma série de matérias, uma série de reportagens que falam fundamentalmente sobre as questões ligadas à cidadania. E entre as várias matérias que existem no nosso site, eu queria dar destaque a uma que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, que aponta o seguinte: 33 milhões passam fome e governo destrói programa de aquisição de alimentos. Olha só, nós já estávamos há uns anos atrás, tínhamos saído do mapa da fome, fomos reinseridos por obra e arte do atual governo federal. Desde 2018. Exatamente, ou seja, até antes desse atual governo, até o que vinha anterior do golpe legislativo, né, ele também já contribuiu para essa situação. E foi aprofundada e muito nesse atual governo. E segundo o levantamento feito, divulgado no último dia 8 deste mês, Joel, mostra que o Brasil tem cerca de 33 milhões de pessoas passando fome. Quase o dobro do número de pessoas em situação de fome que estava estimado em 2020, ou seja, em 2 anos dobrou a estimativa do que se tinha de pessoas passando fome. Em números absolutos, esse estudo aponta que 14 milhões de pessoas a mais estão passando fome no Brasil, ou seja, o Brasil que tinha saído do mapa da fome, infelizmente foi reinserido nessa triste e trágica informação. E, João, essa matéria e outras que as pessoas podem encontrar no site do Observatório do Terceiro Setor, elas contam com a ferramenta de áudio para ouvir essas matérias, né? Audiodescrição, ferramenta de audiodescrição, que ajuda a integrar as pessoas que são deficientes visuais nos conteúdos que são produzidos pelo site do Observatório do Terceiro Setor. E, João, já que você me chamou, eu queria colocar uma outra questão para ser debatida pela Cila e pelo Vitor, né? Nós sempre temos acompanhado pela mídia, né, muitas, digamos, manifestações de combate a instituições estrangeiras, organizações estrangeiras que defendem a Amazônia, né? Muitas delas até dizendo que são instituições que vêm aqui para se locupletar, para querer levar, para roubar informações e digamos, materiais da floresta amazônica, inclusive registrando, patenteando esse material lá fora. Então eu queria que, tanto que a Cila como o Vitor, que são pessoas que trabalham diretamente na defesa da floresta amazônica, fizesse uma análise disso. Essas organizações internacionais, elas mais contribuem ou prejudicam na luta pela preservação da Amazônia? Vamos começar pelo Vitor. Franklin, de novo, organizações internacionais é uma coisa muito ampla, né? Então a gente precisa entender o que quer dizer como organizações internacionais. Se você pegar, por exemplo, organizações estabelecidas aqui no Brasil, que são multinacionais, né, como WWF, TNC, Conservação Internacional, eu vejo o papel delas assim fundamental e essencial para a proteção e desenvolvimento da Amazônia, né? São organizações que estão aqui há 20, 30 anos e têm contribuído bastante para isso. Eu acho que toda e qualquer organização, seja ela nacional ou internacional, ela tem que estar inserida na sociedade brasileira, né? Obviamente se tratando de Brasil. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem que ter, de fato, pessoas brasileiras trabalhando, ou seja, de interesse nacional trabalhando, tem que estar conectada com políticas públicas nos níveis municipal, estadual e federal, e elas têm que ter, obviamente, respeitar as leis brasileiras, né? Isso é o básico, mas é sempre bom a gente salientar o básico hoje em dia. Então, assim, qualquer organização que
esteja dentro das leis brasileiras, que proteja e tenha o estatuto, enfim, seu objeto social focado na proteção e desenvolvimento, e que entenda a racional, né, a mecânica brasileira de se trabalhar, eu acho que é super bem-vinda. E quanto mais pessoas e organizações para ajudar a gente, né, que já está fazendo isso há algum tempo, eu acho super próspero. Sila. Eu também acho que a gente não pode generalizar, né? Eu acho que a mídia, de uma certa forma, generaliza, por isso que eu coloquei essa questão, né? A pessoa generaliza, geralmente, vocês esclarecerem. Geralmente, realmente, quando traz a informação, já generaliza. Eu também concordo com o Vitor, que nós temos instituições bastante comprometidas, né, com a Amazônia, né? Há exemplo dessas duas organizações que ele falou, WWF-TNC, que tem mais de 20 anos, mas também tem, né, as que não têm nenhum comprometimento, que chegam e querem... a questão da biopirataria é fato, né? A gente não pode também fugir dessas discussões que é fato. Nós, por exemplo, na década de 90, nós, da Rede GTA, nós conseguimos, o cupuaçu tinha sido patenteado, e nós levamos uma briga de dois anos ou mais ou menos 2 anos, com a justiça japonesa, né, que tinham patenteado o cupuaçu. E nós tivemos uma grande briga judicial, né, e nós conseguimos fazer com que essa empresa que tinha patenteado o cupuaçu, que o cupuaçu voltou a ser da Amazônia, né? E isso para nós foi uma luta muito grande, que tivemos que mover toda a sociedade, né? Toda a comunidade amazônica, todas as instituições aí que a gente traz, as instituições parceiras, que ajudaram a gente nessa articulação e nessa mobilização, aonde a gente conseguiu retomar, né, que o cupuaçu fosse um fruto da Amazônia, e a gente, como Rede GTA, a gente teve essa conquista contra essa empresa japonesa. Mas isso traz também comprometimento de grandes instituições, né, que queiram ver a Amazônia desenvolvida, que tem o comprometimento com os povos e as comunidades tradicionais. A gente também tem essas instituições que têm esse papel fundamental, e que tem esse olhar, né, de que a floresta vale mais em pé do que deitada. Então, acho que a gente não tem que generalizar, tem instituições comprometidas, tem instituições que estão, de fato, envolvidas na Amazônia por dias melhores. Sila, você falando em justiça, representando mais de 70 organizações ambientais, entre ONGs, institutos de pesquisa e movimentos sociais, o Observatório do Clima protocolou 3 ações em tribunais do Pará e do Amazonas para cobrar mais de 247 milhões de desmatadores da floresta amazônica, pelos danos causados ao clima devido ao desmatamento, calculado em 14 mil hectares de floresta. Esse dinheiro serviria para construir um novo momento. Durante o programa, vocês estão falando em políticas públicas, mudança de paradigma, desafio da comunicação. Caso vença isso nos tribunais lá do Norte e Nordeste, seria um dinheiro significativo para um recomeço, Vitor. Eu fico muito... a gente assinamos esse manifesto, a gente está junto, né? Eu sou uma das signatárias da criação do Observatório do Clima. Quando a gente pensou em criar o OC, a gente tinha certeza de que era um espaço importante para a discussão das políticas públicas da Amazônia, né? E isso faz parte dessa política, né, de desenvolvimento das organizações sociais. E aí nós temos aqui a OC, que para nós, a gente está junto da OC, estamos junto aí na coordenação, e dizer que esse é o nosso papel, né, como Rede GTA, como OC, de fazer, né, de essa discussão e fazer com que esse comprometimento seja, de fato,
um retorno para as populações amazônicas, né? Que a Isso justiça que você reconheça traz. o trabalho que vocês vêm realizando. Isso, exatamente. Esse é um trabalho que está aí já há mais de 30 anos, né, nessa luta. E aí eu tenho certeza que dias melhores virão. Mas nós temos que, fora Bolsonaro, e temos que eleger, temos que mudar de comandante, nós temos que mudar essa questão aí. Eu estou no último bloco já do programa, e eu só quero destacar que uma reportagem do Poder 360 apontou o crescimento de 495% de áreas ocupadas por garimpo em terras indígenas entre 2010 e 2020. Em unidades de conservação, o crescimento foi de mais de 300%. Um absurdo. Frank, nós estamos no final, né, caminhando para o final. Você tem informações importantes, porque eu gostaria de deixar o tempo para que os nossos dois convidados deem um destaque final. Joel, rapidamente, só queria destacar que o Observatório Terceiro Setor tem um programa muito importante, que é o programa Observatório em Movimento, né? É um projeto, melhor dizendo, um projeto Observatório em Movimento, que nós ouvimos especialistas das mais variadas áreas do conhecimento para darem dicas, informações de como viver melhor esse pós-pandemia, né? Apesar que de vez em quando ela sobe, desce o número de contaminados, de mortos, enfim, mas em comparação com o ano passado, quando nós tivemos o pico, ela está caindo e nós esperamos, né, que com o avanço da vacinação, que a pandemia esteja terminando, né? Enfim, e tem essas dicas todas que eu recomendo a todos que visitem. Os nossos dois convidados para trazer a pauta da Amazônia dentro do Observatório em Movimento. Perfeito. Para que o país todo discuta, né? Esse desafio da comunicação que o Vitor falou depende muito de que a gente assuma pautas a respeito do que acontece na Amazônia. Verdade, Joel. E também outra ferramenta que eu quero destacar rapidamente é o observatório, a ferramenta que nós temos do Apoie o Terceiro Setor. É uma ferramenta, uma plataforma online, na qual trabalha com financiamento coletivo para organizações da sociedade civil. Mais informações, eu convido a todos e a todas a visitarem apoie3setor.com.br, apoie3setor.com.br, o 3 em numeral, Joel. Muito bem, tá aí. Sila, eu gostaria do seu destaque final. O que mais importante você gostaria de deixar registrado? Iniciamos o programa, lamentavelmente, falando do desaparecimento desses dois importantes ativistas de direitos humanos que atuavam na Amazônia. Um é o jornalista britânico, John Johnson, e o outro é o Bruno. Dom Phillips. Dom Phillips. Obrigado, Frank. O que mais importante você a respeito do que está acontecendo na Amazônia? Apresentei dados alarmantes a respeito da destruição, da atuação até do narcotráfico ali, dos garimpeiros, enfim, do que você gostaria, para finalizar a sua participação no nosso programa, de mencionar e deixar registrado. Primeiro, eu quero agradecer o convite do programa Perspectiva, Observatório do Terceiro Setor, agradecer ao Joel, agradecer ao Vitor, da Fundação Amazônia Sustentável. Viu, Vitor? Eu tenho um dedinho aí na criação da Amazônia, da Fundação Amazônia Sustentável. E me solidarizar com a família, né, de Bruno Pereira e de Dom Felipe. Eu acho que para nós são perdas, são vidas, são pessoas que estavam lutando pelo direito dos povos originários, e isso nos entristece muito com o fim dessas duas pessoas que tanto representam o movimento dos povos indígenas na Amazônia. Sila, a partir do que aconteceu, qual é o seu maior medo? Gente, nós mulheres, agora eu vou, nós mulheres, nós temos muito medo. Nós temos muitas companheiras que estão sendo ameaçadas, a exemplo da Alessandra Munduruku, lá do Pará, né, onde sua casa foi incendiada
onde está sendo perseguida, ameaçada de morte, onde já teve que se mudar várias vezes porque está sendo perseguida, e tantas outras companheiras no Acre, em Tocantins, no Maranhão, né? No Amazonas, eu tenho a companheira Amélia, lá de Maués, que também está sendo ameaçada pelo narcotráfico, e então a gente tem medo de morrer, não medo de morrer do sentido da morte, mas o medo de ser assassinado. Eu já vivi essa experiência de ameaça, é uma experiência muito difícil, né? A gente defende a vida porque a gente acredita numa vida justa, a gente acredita que tem pessoas boas no mundo, e a gente só luta por uma vida digna, por uma vida de qualidade, por uma vida onde a pessoa possa ter água, possa ter comida, possa ter uma casa, possa ter uma canoa, possa ter um carro, possa ter o que ele quiser. É o direito dele e o direito dela. E essas pessoas que lutam por isso estão sendo ameaçadas. Na década de 80, de 90, a gente viveu muito isso. A gente viveu isso. Isso é muito doído. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Mas, enfim, as mulheres indígenas, as mulheres das comunidades tradicionais mostraram sua força. Nós vimos aqui em abril, né, o acampamento das mulheres, com mais de 5, 6 mil mulheres, dizendo que a gente tem voz, que a gente quer ser respeitada, e a gente faz parte dessa construção, dessa sociedade. E nós denunciamos qualquer ato de violência, qualquer ato que possa ameaçar. Vocês continuem esse trabalho, Cila, fundamental para a preservação da Amazônia. Eu quero o destaque final do Vitor. Rapidamente, Vitor, qual é o seu destaque final? Joel, primeiro agradecer a plataforma, né? Não só vocês, mas o time de apoio também, para que a gente possa reverberar as vozes das pessoas que estão na floresta, reverberar os pedidos, né, que a Cila bem reverberou aqui. O nosso trabalho não é brincadeira, e as pessoas que estão ouvindo isso, elas não são coitadas, elas só estão querendo os direitos delas. E aí eu vejo, Joel, até como uma mensagem final, que quando a gente coloca a Amazônia, a gente sempre coloca a destruição, sempre coloca o fim, né, que de fato é real, a gente está caminhando para o fim. Só que eu quero deixar claro e muito enfático, até pensando na comunicação disso, a gente tem ferramentas, condições técnicas e recursos para mudar essa trajetória de destruição. Porque, do ponto de vista semiótico, né, se você fala que o negócio já está lascado, né, como a gente diz aqui em Manaus, você larga, né? E, de fato, a coisa não está lascada, está muito ruim, mas a gente tem condições, sim, de reverter essa curva de destruição e aumentar a curva de prosperidade, de proteção ambiental, de direitos e deveres dos povos originários, de riqueza no território. Então, é muito importante dizer que não somente a FAS, mas diversas organizações, a gente tem lutado e vencido algumas batalhas. A guerra não está perdida e nós temos condições de reverter. E aí espero que daqui a um tempo, de novas condições políticas e novos cenários, a gente possa ter um programa de falar lembra no passado como era difícil, agora o açaí está valendo mais que o garimpo, o pirarucu está sendo manejado e certificado, o desmatamento está diminuindo e o reflorestamento está aumentando. Eu tenho esperança e eu acordo todo dia animado para contribuir, mesmo que pequena, para esse novo cenário. Nessa trajetória para viver um novo momento na Amazônia, vocês contem com o Observatório do Terceiro Setor, através dos nossos programas Perspectiva, Brasil ODS e o Olhar da Cidadania lá na Rádio USP. Franklin, em um segundo, seu destaque final. Vamos proteger a Amazônia antes que seja tarde demais. O Perspectiva está terminando. Eu agradeço a presença de Cila Mesquita, teóloga, filósofa e socióloga amazonense. Ela é fundadora da rede do Grupo de Trabalho Amazônico. Vitor Salviati,
Ele é superintendente da Fundação Amazônia Sustentável. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, Fome e Agricultura Sustentável. Não perca. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.